Pronto. Então, então você está ouvindo bem? Faz um sinal assim para não conseguir ligar o microfone. O microfone de Gilson está dando microfonia. Mas eu não escutei o senhor falando, não. Mas, Tá mesmo, tá só um dando sinal aí. microfonia. É Tá o bom. teu, Gilson. Então, o É o meu preparo, não. O essa parte microfone, do Gilson, preparo do pregador é fica importante. melhor. Eu, eu, Esse eu, aqui de fora. eu gostaria que vocês, além da apostila, se preocupassem com isso, que é muito bom. Isso é uma coisa prática, muito prática. Então, o preparo físico, nós já falamos, o preparo intelectual e o preparo espiritual. O que é o preparo espiritual? O preparo espiritual, a gente já sabe que nós temos o corpo, que é o preparo físico, né? E o preparo intelectual também é muito bom, que é a cabeça, né? O conhecimento, mas nós temos que ter o preparo espiritual, que ele vem através da oração, através da comunhão, né? Porque a oração, ela nunca deve ser negligenciada. Você, eu quando comecei a estudar, ensinar teologia, tá ouvindo não? Tá sem ouvir, é? Tá Não, ouvindo, é o cara? microfone de Gilson que está dando microfonia. Foi que houve. Tá ouvindo não, Meu cara? irmão, tá tudo Tá certo. ouvindo ou não? Eu tô escutando. O pastor João fez um sinal ali, é o que, pastor João? É o microfone de Gilson que está dando microfonia. Ô, Tá Gilson. chiando muito. Gilson, seu microfone tá acabando com a aula, o pastor João disse. Tá não, tá não. Eu vou fazer o quê? Não sei. Vou desligar o Eu microfone vou fazer o dele. quê? Vou desligar o microfone dele, Não, pastor. desliga não. Parou? Agora tá ótimo. Não era o senhor mesmo, Gilson, estava atrapalhando o negócio aí. Bom, então a terceira preparação do pregador é a oração. Essa preparação da oração, vocês vão encontrar no capítulo 3 da nossa apostila, está no capítulo 3, e aqui ela tem todo o porquê dessa oração. O exemplo de Jesus, quando eles se preocupavam em estudar, em subir ao monte para orar, e uma série de versículos, eu não vou ler esses versículos aqui, tá certo? Então, esses os preparos do pregador para a pregação. No capítulo 3, ainda nós temos o estudo bíblico. O estudo bíblico para o pregador, o que é o estudo bíblico para o pregador? O estudo bíblico para o pregador não quer dizer que ele vai se formar, não é essa a preocupação. O estudo bíblico para o pregador é, conforme está aqui na nossa apostila, ele deve estar preocupado em escolher uma ideia central através da Bíblia, fazer um estudo de passagem que se relaciona com a ideia central. Para se conseguir isso, geralmente necessita de uma concordância, pois o estudo da Sagrada Escritura deve ser levado muito a sério. Por isso diz um versículo lá em Jeremias tal, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então, o estudo bíblico, quando você vai se preparar para o estudo bíblico, você tem que se preparar de uma maneira que seja uma maneira racional. Eu quero passar aqui essa parte, e aqui, acho que o que aqui a gente conclui nesse capítulo 3, os preparos do pregador. Certo? No capítulo 4, que nós vamos iniciar agora, tem assim, os bons hábitos da pregação. Os bons hábitos da pregação. Então, quando você
dê um texto assim, bons hábitos da pregação, você pode pensar o contrário também, que existe maus hábitos da pregação. Porque se existe o bom, existe o mal. Senão não existia o bom. Tem que existir o mal para diferenciar. Então, você pode ter uma pregação, uma forma de se comportar boa, ou você pode ter uma forma de se comportar ruim como pregador. E nesse estudo da homilética, você vai aprender quais são os hábitos bons e quais são os hábitos ruins. Aí você escolhe se quer prosseguir com os hábitos bons ou com os hábitos ruins. Uma das coisas importantes para dos hábitos é a ética ministerial. Então, o que é a ética ministerial? Está lá na sua apostila, no capítulo 4. A ética ministerial, para que saiba, tem o seu limite. Então, faça o que te foi pedido para fazer, não invente nada, não conte um testemunho, não dê detalhe, não escreva um livro, não pense que está ali no púlpito é melhor do que todos os outros pregadores. Tal. Se não tivesse, não estaria ali a igreja, tal. Não dê respeito aos companheiros. Vocês estão acompanhando aí? Isso são coisas dentro da ética Estou sim, pastor. ministerial. Então, o que é essa ética ministerial? A ética ministerial é assim, ó, faça o que foi pedido para você fazer. Então, às vezes o pastor diz para uma pessoa, você fique na porta hoje, você chegue mais cedo para preciso de você. Aí ele já acha que vai receber uma consagração por causa disso aí. Né? Já ele quer ir mais adiante. Ele, ao contar um testemunho, não detalhe muito. Isso foge da ética. Por exemplo, você diz, vamos ouvir um testemunho pelo irmão Armando. E esse irmão Armando começa a contar que ele estava no trabalho e teve um problema e Deus abençoou e ele deu um livramento. Mas ele começa a contar desde quando ele era pequeno. Ele era pequeno, foi para a escola e contar uma graça que ele recebeu. Ele começa a contar a vida dele e o tempo vai-se embora. Então, isso aí é ética ministerial. Está furando essa ética ministerial. Outra coisa, não pense que você está ali no púlpito é melhor do que os outros que estão que não estão no púlpito. Então veja só, o que quer dizer isso aí? Isso quer dizer que o pastor muitas vezes coloca alguém no púlpito, ou então alguém é um presbítero, é um pastor, é um evangelista, e ele acha que, por ele estar ali no púlpito, todo mundo que está lá embaixo é menor do que ele, porque é ele que está lá no púlpito. Isso ele... Às vezes tem pessoas lá no salão da igreja que tem uma condição melhor, assim, em espiritualidade, em cultura, em outras coisas, mas como ele está no púlpito, ele acha que ele que é o atirador de pedra. Certo? Então isso é a falta de ética ministerial. Ética ministerial. Porque até Jesus disse, se você quer ser o maior, seja o menor. E não é querer pisar nos outros, entende? Não é assim. Isso é uma ética ministerial. Não dê respeito aos companheiros de púlpito ou pastor da igreja onde frequenta. Cuidado para não dizer algo que machuque seus companheiros que estão na retaguarda. Uma coisa importante, que eu nem sei como é que funciona isso, mas tem uma coisa importante. Você chega numa igreja. Aí você chega numa igreja, você tem ali uma igreja com 10 pastores no púlpito. E o culto já está imprensado. Aí você vai ser chamado para dar uma palavra. Você foi chamado para dar uma palavra. Você não pode sair apertando a mão de 10 pessoas. Não precisa você sair apertando a mão de 10 pessoas. Ou você não aperta a mão de ninguém,
ou você aperta a mão do presidente daquele momento, de quem está dirigindo o trabalho naquele momento. O ideal seria não apertar a mão de ninguém, saudar a todos e fazer o seu trabalho que você foi chamado para dar um testemunho. Faça a sua parte e desça. Depois você dá abraço em todo mundo aí no tempo, aí você vai ter tempo para isso. Porque você é chamado para dar uma palavra. Aí você fica abraçando, pede 5 minutos só num abraço. Isso aí é uma falta de ética. Tá certo? Então, isso é uma coisa que foge da ética ministerial. Coisa que a pessoa tem que aprender e colocar em prática. Não é aprender só para saber, não. Tem que aprender e colocar em prática. Outra coisa importante dentro da ética ministerial é a postura. Postura é aquela coisa que define, né, muito a maneira da pessoa se comportar. Não se debruce. Essa apostila é um pouco antiga, hoje tem algumas coisas mudadas, mas ela é boa. Ele diz assim: não se debruce, não cruze os braços em cima do púlpito. Porque tem pregador que é baixinho, né? Ou então o púlpito é alto. Aí ele fala assim: irmão, hoje eu estou feliz porque estou aqui. Só que ele acha que vai dormir ali. Né? Aí isso é uma postura errada, uma postura não é assim. Tá certo? Nem eu que já estou com quase 50 anos, um pouco menos, não é? Mas não precisava. Vocês já acharam graça porque eu não entendi porque foi que vocês acharam graça disso. Foi por causa de 50, né? Deixa pra lá, vamos continuar aqui que tá melhor. Então, antes de iniciar, enquanto está sentado no púlpito, não fique conversando com os colegas de lado. Veja isso aqui, ó. E não fique conversando com os colegas de lado, nem utilize as pernas abertas, não limpe as narinas. E o púlpito é um exemplo. Veja só. Uma coisa que a gente vê na igreja, os próprios ministros falando para a igreja não fazer, e são o primeiro a fazer. Eu estou falando aqui para um monte de ministros, e eu também faço parte desse grupo. É a conversa no altar. Né? Muitas vezes você fica dizendo para a igreja não conversar, não se distrair, só que o púlpito fica com 6 pastores, dirigente, auxiliar de trabalho, tudo ali no púlpito, e fica uma conversa, às vezes o irmão está pregando e os pastores atrás conversando, às vezes a irmã está cantando e aquele monte de pastor conversando, e um puxa a conversa. Isso é os próprios pastores, fica dando mau exemplo para a igreja está vendo ali, só que a igreja não pode reclamar. Mas quando basta a igreja ficar dois irmãos conversando, que o pastor começa logo: olha, respeito na igreja, tá, vamos ter respeito. Só que o exemplo tem que vir lá do altar, não vem da igreja. Então eu não estou dizendo que não seja. Às vezes você tem que ter um assunto que precisa tratar com o dirigente do trabalho. Mas não é você ficar com aquela conversa para lá e para cá, como quem está vendendo bilhete de loteria no altar. Entende? Então tem que ter esse cuidado, isso chama-se falta de postura no púlpito, falta de postura. A apresentação individual é outra coisa importante que a homilética debate muito isso aí. O pregador deve estar preocupado com a indumentária. Cabelo penteado, melhora muito a aparência. Descabelado, com barba para fazer, colarinho virado, sapato, causa discreto do ouvido. Bom, isso é de igreja para igreja. Tem igreja que aceita a pessoa com barba, outro não aceita. Isso aqui é muito relativo, né? Mas existe um padrão. Se a sua igreja aceita que você seja barbudo, ou não aceita com bigode, ou não aceita com bigode, isso é uma coisa que você depende
do regimento interno daquela igreja. Se o regimento interno permite isso, tudo bem. Né? Mas a apresentação do pregador, ele deve estar preocupado com a indumentária. Independente dele estar com barba feita. Ele pode estar com o cabelo comprido, mas o cabelo penteado. Certo? O cabelo está comprido, mas está penteado. Não está aquele cabelo para cima assim, feito uma jandaia. Certo? Não está aquela coisa horrorosa. Tem que isso. Se a roupa dele não é uma roupa atualizada, nova do ano, mas é uma roupa limpa, arrumadinha, direitinha. Indumentário não quer dizer que seja do ano, não quer dizer que seja limpa, direitinha, arrumadinha. Certo? Aí se ele vem com a roupa rasgada, suja e tal, isso é falta de postura. Certo? Então, se for um membro da igreja, ainda vai. Mas se você é um ministro, você não pode se apresentar na igreja numa condição que não esteja em concordância com a ornamentação da igreja. Tá certo? Porque quando você é um ministro da igreja, você é um representante daquela igreja. Você é uma pessoa que todo mundo vai seguir você. Por exemplo, o pastor João toma conta lá do R6, do portal. Se o pastor João chegar com um colar no pescoço, daquele de rosa, de negócio assim, tal, pá, todo enfeitado, no outro dia, a mocidade vai chegar daquele mesmo jeito. Aí você vai reclamar, não, mas o pastor está usando. O pastor estava usando, domingo ele estava lá, todo enfeitado. Então, o ministro é uma luz, é um exemplo para a igreja, tá certo? Então, quando a homilética nos mostra que existe um padrão para ser seguido dentro da igreja. Tem igreja que não segue, tem igreja que ninguém é obrigado a seguir, mas existe. Como regra de trânsito. Existe um padrão de trânsito, quando o sinal apagar, você para, quando o sinal acender, você vai. O sinal está ali, você segue se quiser. Se você não seguir, você vai pagar as consequências. Se está escrito, quando for verde, você passa, quando for vermelho, você para. Mas se você quiser passar no vermelho, pode passar. Agora que vai levar uma cipuada, vai. Não é assim, Roberto? É ou não é? O senhor que é motorista. Então, a regra existe. Você segue se quiser. Mas que a consequência vem. Tá certo? Então, falar com o corpo. Veja bem. Falar com o corpo. Isso é uma coisa importante. Eu não sou um exemplo muito bom para isso, porque eu não sou, para falar, eu não sou dos melhores exemplos. Mas falar com o corpo é uma coisa tão importante que existe até curso só para isso. Só para curso de expressão corporal. Certo? Expressão corporal. Então, para isso até existe curso de mímica, né? De mímica, que serve para isso aí. O que é falar com o corpo? Falar com o corpo é assim, você usar a palavra e o seu corpo acompanhar a sua palavra. Por exemplo, você disser assim, Jesus estava lá na cruz sofrendo e o seu sangue derramando e ele estava muito triste. A minha expressão corporal está de acordo com o que eu estou falando, sim ou não? Vocês acham que está certo? Tá. Agora você disser assim, irmão, Jesus estava lá na cruz, seus braços abertos, o seu rosto estava coberto de sangue, suas mãos furadas. É diferente, ou não é diferente? Porque você colocou expressão no seu corpo. Entende? Agora você diz, Jesus estava lá com as mãos furadas e seu corpo derramado de sangue. Como? Se você fica com a mão assim, você tem que dar expressão no seu corpo. Entende? Você tem que. Isso chama-se falar com o corpo. Você disser, se você não pode dizer assim,
Jesus subiu para o céu e apontava para o chão. O céu é para cima. Está entendendo? Se você disser, Jesus, na hora marcada, ele subiu para o céu, os anjos o levaram para as alturas, aí está certo. Mas se você disser, Jesus subiu para o céu e apontar para o chão, ou então não apontar para lugar nenhum, você não pode estar no púlpito fazendo uma pregação e ficar lá feito uma estátua, parado, sem se movimentar. Você tem que ir de acordo, não precisa ficar pulando para lá e para cá e tal, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que a homilética ensina. Mas falar com o corpo, usar a expressão corporal para acompanhar a sua pregação, isso quer dizer que você tem que ter o seu corpo como um ajudante daquilo que você está dizendo. Certo? Vamos supor que o Ivanildo está pregando lá na sede, parado lá, feito um estátua lá no púlpito, mas a pregação dele, Jesus, tal, mas ele paradão lá, não fica bom. Não fica bem isso aí. Fica bem quando ele usa as duas coisas, o corpo e a voz. Tá certo? Então é isso, a expressão corporal é você falar com o corpo, acompanhar a sua palavra com o seu corpo, né? Usar o microfone. Usar o microfone. O microfone é uma coisa importante. Que isso já mudou também um pouco. Antigamente era muito difícil você ver um pregador falar com o microfone na mão. A igreja só adotava que o microfone ficasse lá preso no suporte. Hoje você tira o microfone, sai dando, porque é portátil, tal. Então existe uma mudança aí. Até facilita mais, né? Porque você pode se deslocar para qualquer lugar com o microfone. Então, outra coisa, o estilo. Estamos falando do pregador. O estilo. O que é o estilo? O estilo é importante, o estilo. Cada pessoa tem o seu estilo. Então vamos supor que o pastor Celso, ele seja um grande pregador lá em Caruaru, ele tem aquele jeito de pregar. Aí eu vou para lá, para Caruaru, e vejo o pastor Celso, acho bonito e fico imitando ele. Quando eu vou usar o mesmo estilo do pastor Celso porque eu achei bonito. Só que tudo bem, não é que seja ruim, mas não seria o meu estilo. Entendeu, pastor Celso? Eu tenho que ter o meu estilo. Tem gente que fica vendo vídeos de Billy Graham, de outros pregadores aí, e fica imitando no púlpito, falando, e pega o microfone, porque fulano faz assim, o cara quer fazer também. Não tem estilo. É um imitador de púlpito. Não tem, você tem que ter seu estilo, ou bom, ou ruim, ou fraco, ou forte, seja você. É você, tá? Não é o pastor que você viu no vídeo do YouTube, ou você viu no Facebook, ou viu na igreja qualquer por aí, alguém pregar e tá, e você achou bonito aquilo e sai pregando por aí igual a ele. Isso é falta de estilo, falta de ética. Entende? Então, o estilo tem que ser o seu estilo. Né? Quem vai definir o seu dia da manhã é o seu estilo. Aqui nós temos sobre idioma. Não é idioma, é o nosso idioma. Procure conhecer bem o seu idioma. Use uma linguagem culta. Pregação é comunicação oral e sua ferramenta de pregação. Leia corretamente, pratique a pontuação correta, dê a entonação correta, viva os diálogos do texto e evite a leitura prolongada. Veja bem, isso aqui é fundamental para quem prega, porque a pregação, por exemplo, o irmão Roberto, o pastor Roberto, ele é um eletricista, um técnico em eletricidade.
Qual é a ferramenta de trabalho dele? Pode ser um alicate, pode ser um computador, mas vamos dizer que seja um alicate. Porque ele, com o alicate, ele aperta um fio, aperta um parafuso para resolver aquela situação. Tá certo? Estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Agora, quando eu estou me comunicando com alguém, qual é a ferramenta que eu... Agora mesmo, qual é a ferramenta que eu estou usando com vocês aqui? Qual é a ferramenta? Computador. A voz. Estou usando a voz. Computador realmente é o computador, a voz através do computador, né? Tudo bem, acertou, não está tão longe não. Viu? Mas vocês estão entendendo? Então, se eu tivesse aqui falando em outro idioma, em inglês ou no russo, estava adiantando alguma coisa? A não ser que alguém soubesse esse idioma? Eu tinha que falar o idioma que vocês entendem, o português. Não é isso? Então, quando você está pregando o evangelho, você está pregando para o português, você tem que usar o idioma daquela pessoa. Mas mesmo assim, mesmo de português para português, você tem que falar uma linguagem que ele entenda. A Bíblia diz em certo lugar que Jesus falava de acordo com a capacidade dos que lhe ouviam. Isso é fundamental. A capacidade de quem ouve. Às vezes você chega num local, numa casa, numa igreja, num negócio, e você vê um pessoal tão humilde ali que só sabe falar pro Mode, pro Via, pro João, tudo pró para lá, pró para cá, e a linguagem polida, correta, não vai. Então não adianta nada você se meter a sabidão e começar a usar uma linguagem polida para aquelas pessoas que só sabem falar pro Mode e pro Via. Você tem que usar uma expressão que eles entendam o que é que você está dizendo. Tá certo? Isso quer dizer que você está procurando uma linguagem de comunicação em igualdade com as pessoas que estão ouvindo você. Isso é inteligência de pregador. Então nós temos no capítulo 4 ainda, antes de terminar, alguns assuntos sobre a colocação de vício, né? Vícios. Temos falar para as pessoas. Uma coisa importante, irmãos, aqui, ó, para o pregador. Nós vamos terminar, falta 10 minutos. Na sua pregação, no púlpito, no altar, como queira, você tem que ter uma postura de falar para as pessoas. Por exemplo, hoje em dia tem um costume muito grande que o pregador ele pega o microfone e se vira para o lado dos pastores e fica tempos e mais tempo ali falando como se estivesse pregando para os pastores e de costas para eles. Eu não sei se vocês já observaram isso. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Outra coisa que o pregador tem que se contar é o seguinte: quando você está falando, o altar geralmente é mais alto do que o corpo da igreja. Mas dá para enxergar todo mundo. Você não pode, por exemplo, falar assim, olhando para uma pessoa só, seja um homem, seja uma mulher. Você começar o culto, bater o olho naquela pessoa ali, seja um homem, seja uma mulher, e ficar lá pregando como se estivesse pregando para aquela pessoa só. Entende? Porque isso é uma coisa antiética e é uma coisa errada e é uma coisa que pode chamar atenção. A pessoa pode se capular e ir embora até. Eu mesmo ia embora. Então, você tem que
Quando você está pregando para a igreja, você não está vendo ninguém, você está vendo a igreja ali. Você olha para um, olha para outro, não precisa. Ninguém olha para a igreja nos olhos da igreja, não se deve olhar nos olhos da pessoa. Você tem que olhar na testa das pessoas. Não precisa olhar. Você olha para os olhos numa comunicação pessoal, mas numa comunicação de coletiva, você olha na testa das pessoas. Você vê toda a igreja pela testa das pessoas. Então, quando você olha para a igreja por cima da igreja, você joga a sua mensagem para a igreja, não para uma pessoa só que está ali na frente. Entende? Então, isso é falar para as pessoas e não para uma pessoa. Você tem que falar para a igreja. Amém, irmãos? Amém, pastor. Eu ia entrar no capítulo 5, mas não deu. Ficou de novo no capítulo 5. Tem que ficar para outra semana. Mas vamos ver se eu faço um resumo desse capítulo 5 para adiantar. Porque talvez para a semana eu traga o pastor que ele disse que quer dar uma palavra aqui sobre música, não sei o que, inglês ou hebraico. Aí talvez segunda-feira ele esteja por aqui. Eu vou chamar ele, não sei se ele vem ou não. Mas, Amém. se ele não vier, a gente adianta o capítulo 5. Se ele vier, a gente faz um programazinho, vai dar certo. Amém? Amém, pastor. Então, Deus abençoe todos nós. Amém. Cadê faltou a Luciana, né? E o Marcos estão trabalhando, né? Carlos. João Múcio, né? João está trabalhando, Roberto? Com carro. Tudo bem. Então, Deus abençoe a todos nós. Esse mês nós temos essa matéria muito boa. E para o mês, se Deus quiser, nós vamos passar para outro módulo, né? Esse módulo termina esse mês. Nós vamos para o outro módulo. E não sei como é que ele vai fazer. Tem que mandar o pagamento dele para poder mandar as apostilhas para o mês. Certo? Amém. Não é cobrança não estou cobrando a ninguém. Aqui o cobrador é outro agora. Eu vou botar a irmã Luzinete de cobradora. A senhora quer ficar cobrando cobrador, irmã Luzinete? Fico, eu cobro. Ah, tá vendo? Tem disposição. Vou cobrar. Aí, irmão, paz do Senhor, pessoal. Um abraço para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Celso, posso Amém, orar? pastor. Pastor Celso, Deus o senhor vai orar por nós? Pastor Celso. Amém. Amém? Vai orar, pastor. O senhor vai orar. Ore. Amém. Ore. Acho que ele não está ouvindo, não, né? Pastor Celso, está ouvindo? Estou ouvindo agora. Então, o senhor orar. Pode orar. Fazer oração. Vamos orar. Não quer orar, não. Ficou lá e... Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção, Senhor, desta noite. Ó Pai, deste curso, em nome de Jesus, abençoa a luz e nos concede outra oportunidade como esta. É assim que nós oramos e queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Ó, pessoal, Amém.